Olá, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Viver Evangelizando. Hoje, nesse dia 4 de junho, nós trazemos mais uma história, mais um exemplo, mais um testemunho de vida cristã do santo da nossa Igreja Católica. E hoje nós refletiremos sobre a vida, sobre o testemunho de fé de São Francisco Caracciolo. Então, se você já conhece a história desse santo, me diz aqui nos comentários, dizendo sim, eu já conheço, já ouvi falar. E se não, coloque aí também, não, eu nunca vi falar desse santo. Então, vamos juntos conhecer a história de São Francisco Caracciolo. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desde já, nosso muito obrigado por você decidir estar aqui todos os dias conosco, vivendo e evangelizando. Nosso muito obrigado. A história do santo de hoje, São Francisco de Caracciolo. Sangue precioso do meu Jesus, vós sois meu. Convosco e por meio de vós espero salvar-me. Meus sacerdotes esforcem-se de celebrar a missa todos os dias e inebriar-se com este sangue. Não foi por acaso que Francisco Caracciolo era chamado o Santo da Eucaristia. Seu amor por Jesus, pão da vida, brotou muito cedo, como também sua vocação quando ainda vivia com sua família, nobre e rica, em Vila Santa Maria, perto de Chieti. O amor que ele sentia por Nossa Senhora não era menos importante, tanto que, em sua honra, costumava usar o hábito do Carmo. Quando criança, além de rezar o terço e jejuar todos os sábados, ele também era muito devoto. Uma doença iluminadora. Aos 22 anos, Ascânio foi acometido por uma forma maligna de elefantíase, que desfigurou todo o seu corpo. Por isso, prometeu renunciar para sempre às riquezas terrenas e em troca de sua cura. E foi atendido. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote. Ficou conhecido por algumas supostas curas entre os doentes dos hospitais, onde exercia seu ministério, bem como nas prisões. Vivia sempre entre os últimos e a ponto de pedir para fazer parte da companhia dos brancos, que em Nápoles prestava serviço aos condenados à morte e prisioneiros junto ao Hospital dos Incuráveis. Transcorria o ano de 1588. Fundador por engano. Certo dia, Ascânio, ou Francisco de Caracciolo, recebeu uma missiva de um nobre genovês, Agostino Adorno, e do abade de Santa Maria Maior, em Nápoles, Fabrício Caracciolo. Na verdade, a missiva era endereçada a um religioso da sua congregação, que tinha seu mesmo nome. Por engano, a carta foi entregue a ele, que a recebeu como sinal da providência. Graças a esse descuido, Ascânio se reuniu com os 2 personagens acima mencionados no mosteiro dos Camaldulos, onde elaborou as constituições de um novo instituto, da qual foi cofundador. Ele foi o autor da proposta de acrescentar aos 3 votos de pobreza, castidade e obediência um 4º voto, com o qual se comprometia a rejeitar todo e qualquer cargo eclesiástico. Quando o novo instituto foi aprovado, Ascânio recebeu o nome de Francisco, a difícil relação com a Espanha. Em 1589, Francisco Caracciolo partiu para a Espanha, junto com Adorno, para expandir seu novo instituto. Mas sua viagem foi uma falência. Após 1 ano, voltaram para casa. Francisco ficou doente e Adorno faleceu. Em 1591, Francisco foi eleito prepósito geral perpétuo, cargo que teve que aceitar para cumprir o voto de obediência. Porém, não mudou seu nome, seu modo de viver a penitência, o jejum, e nem seu costume de fazer os trabalhos mais humildes. 3 anos depois, Francisco voltou à Espanha,
mas em Madrid, o rei Felipe II ameaçou de fechar o hospital italiano, onde prestava assistência aos enfermos. Somente em 1601, sendo eleito mestre dos noviços, conseguiu abrir uma casa em Valladolid. Ali demonstrou uma grande capacidade de discernimento entre os jovens, prevendo para alguns a vocação para a vida religiosa e para outros até a apostasia. Em 1607, finalmente foi dispensado de todos os cargos, dedicando-se apenas à oração. Caçador de almas, pai dos pobres, mas também homem de bronze. Esses eram os 3 apelidos com os quais Francisco era conhecido, que refletem perfeitamente os 3 votos do seu ministério. No entanto, jamais deixou de visitar os enfermos e assistir os moribundos. No hospital, dedicou-se com muito zelo aos trabalhos mais humildes, como arrumar as camas, limpar os quartos, remendar as roupas dos pacientes. Além do mais, estava sempre disposto a fazer coleta de esmolas para providenciar a educação das meninas. Levava tudo que tinha aos pobres, até mesmo tirando o pão da sua boca para dar aos necessitados. Jejuava sempre e dava as roupas usadas dos confrades aos que precisavam. Enfim, foi um incansável confessor. Ensinava o catecismo às crianças, organizava as obras de caridade e pregava as verdades eternas aos fiéis. Amor a Jesus Eucarístico. Francisco queria o melhor para os outros, mas nada para si. Escolhia sempre os quartos apertados, dormia e comia muito pouco. Além disso, fazia obras de penitência a ponto de se cingir com o cilício nas festas e em suas longas viagens a pé. Mas, sobretudo, promovia o culto à Eucaristia, estabelecendo que os estudantes da ordem se revezassem para a adoração ao Santíssimo Sacramento. A propósito, nunca se cansava de exortar os sacerdotes a prática, de expor o Santíssimo Sacramento todo o primeiro domingo do mês e de se colocar em oração. Durante a sua peregrinação, a Santa Casa de Loreto foi para o céu em 4 de junho de 1608, depois de invocar os santos Miguel, José e Francisco de Assis. São Francisco Caracciolo foi canonizado por Pio VII em 1807. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. São Francisco Caracciolo, rogai por nós. Se você gostou da vida desse santo, me diz aqui nos comentários o que mais te tocou na vida e no testemunho de fé de São Francisco Caracciolo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Caracciolo, desça sobre você, sobre toda a sua vida de fé, o seu testemunho cristão, a bênção do Deus misericordioso no amor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.